Aplauda Ele mais uma vez. Aplauda Ele bem forte, que Ele é digno. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Diga glória a Deus. Cumprimento, dá um tchauzinho pro irmão. Fala assim, ó, Deus está aqui por causa da sua adoração e fé, irmão. Creia nisso, creia nisso. Canta assim comigo assim, ó. Tem anjos voando aqui nesse lugar, no meio do povo, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está. Mais uma vez, vai lá, tem anjo voando, quero ouvir você na palma da mão lá em cima, vamos lá. E tem, vai. Subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu, vai. Porque o próprio Deus está. As palmas lá em cima, tchau, tchau, vamos louvar Ele, vamos lá. Se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando para receber suas orações e levá-las a... Então abra o seu coração e comece a louvar. Sinta o gozo do céu que derrama no altar, que o anjo já vem com a resposta nas mãos. Joga a mãozinha pra cima e balança ela aí, ó. E tem anjos voando aqui nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Mais uma vez na palma da mão, se acontecer um barulho, quero ouvir. E se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando para suas orações e levá-las a Deus. Então abra o seu coração e comece a louvar. Sinta o gozo do céu que derrama no altar, que o anjo já vem com a resposta nas mãos. Os adoradores cantem, tem anjos. E tem anjos voando aqui nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei, não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Declare, porque o próprio Deus está aqui. Declare isso, porque o próprio Deus está aqui. Porque o próprio Deus. Vamos aplaudir a presença, aplauda Ele. Quantos creem que o próprio Deus está aqui? Diga aleluia. Amém. Coloca as mãos no seu coração. Senhor Jesus, é porque o Senhor está aqui, é porque o Teu amor está entre nós, Deus, que podemos nos alegrar nessa manhã, podemos louvar o Senhor com alegria. Então vem nesse lugar, Espírito Santo, tenha liberdade, Espírito Santo de Deus. Cadê a sua adoração? Vai dando glória, vai dizendo aleluias, vai dizendo santo, santo. Talvez a semana toda você vem e pede, você procura ajuda, mas hoje não pensa nada a não ser a presença do Senhor. Aleluias.
jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Canta. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Só quem quer, só quem quer. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho, o meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. Oh, se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Oh, Pai, pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha de graça. Quantos querem conhecer Jesus? Levanta a voz. Eu quero conhecer Jesus. Oh, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Levante as mãos, levante a voz. Eu quero conhecer, oh Jesus, meu amado. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado, o meu amado é o mais belo entre milhares. Mais alto, mais uma vez, mais uma vez. O meu amado é o mais belo entre milhares. Oh Pai, Tu és lindo, Jesus, Tu és lindo, Pai. O meu amado é o mais belo entre milhares. Então levante as suas mãos e diga que Ele é Yeshua. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais forte, Yeshua. O meu amado é o mais belo entre milhares.
Levante as suas mãos e comece a adorar a Ele. Comece a dar glória a Deus. Diga: eu te amo, Jesus. Tu és amado meu, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, te adoramos, Deus. Se você ora em outras línguas, comece a orar agora na língua dos anjos. Comece agora a falar com Deus em mistério. Seja edificado, seja fortalecido na fé, dando glória a Deus. Isso, esse é o tempo, essa é a hora, esse é o momento em que a igreja do Senhor clama, em que a igreja do Senhor busca, em que a igreja do Senhor o adora, porque o Pai procura por tais que assim o adorem em espírito e em verdade. Esse é o tempo, querido, essa é a hora, esse é o momento. A glória do Espírito de Deus, do Espírito de Deus. Levanta a tua noiva, Senhor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Deus. Te adoramos, Deus. Levante as suas mãos e adore a Ele. Declare Yeshua. Declare, igreja. Yeshua. Levante as suas mãos para esse Deus. Diga para Ele: Senhor Jesus, eu te amo, Senhor. Meu coração eu derramo diante de Ti nessa manhã. Aceite, ó Deus. Receba, Senhor, meu louvor, a minha adoração. Eu entrego a Ti nesse lugar. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus, igreja. Bom dia, povo de Deus. Vamos sentar em nome de Jesus. Um bom dia para aqueles que estão em casa também. Domingo é dia de adorar o Senhor, amém? Eu espero que vocês estejam bem, estejam alegres, contentes, um coração aberto para receber de Deus nessa manhã. Eu sempre digo aqui na nossa igreja que se não estiver bem vai ficar, em nome de Jesus. Nós vamos ouvir a voz do Senhor, né? E a voz do Senhor, ela é poderosa, a voz do Senhor, ela transforma qualquer situação. Foi assim desde o início de todas as coisas, em Gênesis, quando Deus criou o planeta. A Bíblia diz: a terra era sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo,
E Deus começou uma tremenda mudança, liberando uma palavra. Deus disse: haja luz, e então houve luz. Tudo começou a mudar, e vai ser assim na sua vida também, amém, igreja? Uma palavra, e tudo começa a mudar, e mudar para melhor. Diga glória a Deus. E é essa palavra que nós viemos buscar aqui nessa manhã. Um bom dia ao pessoal que está assistindo também em casa. Esse primeiro culto do domingo nós também estamos fazendo online. Eu espero que essa mensagem alcance aqueles que estão em casa e os valentes, que já no primeiro culto de domingo em Cuiabá, no estado do Mato Grosso, para quem não sabe, nós estamos transmitindo. Acredite, está frio em Cuiabá, no estado do Mato Grosso, né? O cuiabano, eu até brinquei um dia desses que fez um vento aí, eu passei em frente a um ponto de ônibus, eu vi um irmão que eu fiquei assim, eu digo irmão, maneira de falar, porque ele não é da igreja, eu vi um homem, né? E ele estava de touca, ele estava de luva, e assim, eu falei, esse é cuiabano, né? Deu aquele vento, mas realmente caiu bem a temperatura de um dia para outro. E eu tenho aqui uns valentes de Deus para adorar o Senhor conosco nesse primeiro culto de domingo. Vamos para a palavra de Deus então, irmãos? Você vai abrir a sua Bíblia em Judas, com muita calma. Esse livro existe, e não é o Judas traidor de Jesus. Este é um livro que fica antes de Apocalipse. O último livro da Bíblia é Apocalipse. E antes de Apocalipse você vai encontrar Judas. E Judas só tem um capítulo, então é um livro bem curtinho, bem tranquilo, mas um livro, inclusive alguns estudiosos acreditam ser este Judas até o próprio irmão de Jesus. Mas nós vamos pegar esse livro de Judas, essa carta de Judas, e nós vamos estudar aqui uma denúncia, algo que o Espírito Santo aponta para nós como uma advertência para o nosso crescimento de fé, algo que pode estar minando a sua fé, atrapalhando a sua fé. E nós vamos ler os versos de número 3 e 4. Como só tem um capítulo, então, obviamente, capítulo 1, né? Versos 3 e 4, do livro de Judas. Quem encontrou aí, diga amém. Então diz assim a palavra de Deus: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência, toda cautela, com toda atenção, com todo empenho, acerca da salvação comum, eu tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Vamos parar um pouco aqui, nós já temos algumas informações muito importantes, preciosas. Eu não sei se você já presenciou isso, nós que pregamos a palavra, de vez em quando o Espírito Santo nos proporciona esse tipo de coisa. Ele aqui está pronto, ele está preparado, ele tem um assunto para ser tratado na ponta da caneta, na ponta da pena, vamos dizer na época. Ele está disposto, ele está preparado a falar sobre um determinado assunto. E esse assunto é mudado. Vocês perceberam o que ele falou aí? O que está escrito aí é que o autor dessa carta, cheio do Espírito Santo, ele está dizendo: olha, amados de Deus, eu me preparei, eu me arrumei, eu me organizei para falar com vocês, para escrever sobre o tema salvação comum. A salvação que é comum a todo aquele que crê em Cristo. A salvação que é comum a todo aquele que recebe o Senhor como Salvador. Este é um tema importante, a salvação. Puxa, é um tema muito importante. Quem aqui já aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Diga glória a Deus. Olha, glória a Deus também, porque
é o carro-chefe do evangelho. Jesus veio, morreu numa cruz para nos levar para o céu. Amém ou não amém, irmãos? Então isso é um tema tremendamente importante, a salvação. E ele chama de salvação comum, porque eu entendo que ela é comum a todo aquele que crê. Ela está ao alcance de todo aquele que acredita e recebe Jesus como Senhor e Salvador. Só que, olha o que ele diz: amados, eu ia escrever, eu ia falar, eu ia tratar, eu estava pronto para esse assunto, salvação comum. Porém, houve uma mudança. Eu amo mudanças. Mudanças são difíceis. As mudanças, em regra, são difíceis por uma série de motivos. Dentre elas, irmãos, nós ficamos incomodados. Nós saímos do lugar do comodismo. Toda mudança incomoda a princípio, seja ela para melhor ou para pior. Ela incomoda. Mudar, às vezes, dói. Mudar nos tira do lugar do conhecido, do habitual, e nos leva para o novo de Deus. E é interessante os crentes que eu conheço, porque a gente ora tanto por mudança, a gente, meu Deus, eu quero crescer, eu quero romper, meu Deus, eu quero experimentar do novo. Aí quando alguma coisa sai do esperado, sai da rotina, sai do que a gente está habituado, a gente já começa a murmurar, a ranger os dentes, a falar entre os dentes, e nós acabamos perdendo aquilo que Deus está tentando fazer, que está apontando para nós como uma mudança. Mudar é necessário. Você pode dizer amém? Ainda mais quando essa mudança ela é gerada pelo Espírito Santo. Gente, aí que ela é bem-vinda mesmo. Então eu entendo muito bem o escritor aqui, porque quantas vezes eu não subi já num altar com o que a gente chama de um esboço pronto, um programa pronto, algumas anotações já escritas. Quantas vezes eu já não liguei o microfone e disse: hoje eu vou falar sobre perdão, ou vou falar sobre amor. Aí no meio da oração nós estamos aqui adorando, aí na hora que eu vou abrir a Bíblia, o Espírito Santo faz assim, aperta o coração, e você sente a necessidade de uma mudança de tema, de assunto, de palavra. Não, eu vou falar sobre amor, não, vou falar sobre perdão. E eu creio que Deus te ama tanto, esteja você aqui na igreja, presencialmente ou em casa, mas Deus te ama tanto que Ele é capaz de mudar um culto inteiro por tua causa. Você pode dizer amém? Deus é capaz de mudar um culto, uma reunião toda, só para te dar aquela resposta que você pediu, só para trazer aquela palavra que você tanto pede. Por isso, ainda que você participe de reuniões, como eu também já participei, você às vezes nem entende tudo, você diz: puxa vida, mas parece que hoje a mensagem não foi para mim. Acredite, Deus está amando alguém naquele lugar, Deus está tratando com alguém que tem orado. Por isso, às vezes, algumas mudanças são necessárias, principalmente vindas do Espírito Santo. Você pode dizer amém por isso? Então, com esse entendimento, vamos ler de novo o versículo 3. Olha o que acontece aqui. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca do que? Da comum salvação. Então era isso que estava programado. Tive por necessidade mudar, escrever-vos e exortar-vos. Qual é o novo tema? A batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, a princípio era a salvação, ia tratar com vocês, porém, eu senti do Espírito Santo, eu vou usar a palavra que ele usou, uma necessidade. Isso é forte, é preciso, é uma necessidade, é preciso. Preciso que se trate de um assunto oportuno. Qual o assunto? A batalha pela fé. Bem, então eu penso que eu nem preciso dizer para vocês qual é o tema dessa manhã. Qual é o tema da mensagem de hoje? A batalha
pela fé. Qual é o tema da mensagem de hoje? A batalha pela fé. E como a própria frase da Bíblia diz, é uma batalha, é uma guerra. E ele vai explicar o motivo da mudança e o motivo da necessidade de nos exortar, de nos empurrar, de nos incentivar a entrar em guerra mesmo, em batalha mesmo, por esta fé que, segundo o próprio autor, foi dada aos santos, os grandes homens de Deus do passado. Porque se nós compararmos a nossa fé, eu não sei como é que você está de fé, querida, eu vou falar de mim, eu fico mais à vontade, mas quando eu olho para esse livro, e vejo a fé que estes grandes homens de Deus tiveram no passado, eu digo, eu tenho vergonha, de meu Deus do céu, que homem de fé, que mulher de fé, que pessoa de fé, gente que não desistia, gente que não olhava para trás, gente que ia para a arena, gente que entrava na fornalha, gente que era jogado na cova dos leões. Eu estava conversando com alguns pastores e eu acho interessante que alguns têm fé até a boca da cova, entende o que eu falei agora? Tem gente que tem fé para crer a entrada da fornalha, mas nós precisamos ter fé em Deus mesmo na fornalha. A gente precisa manter a nossa fé no Senhor mesmo dentro da cova. Tem gente que vai bem até a entrada dela. Não, imagina, Deus não vai deixar isso acontecer comigo. Eu creio em nome do Senhor, aleluia, e tal, e tá entrando na... Não, mas Deus não vai deixar, pô, na cova. Ah, meu Deus, por quê? Pronto, ele já perdeu toda a fé. E eu olho para aqueles homens de Deus na Bíblia Sagrada, para esses valentes do Senhor, os chamados em Hebreus 11, heróis da fé. E eu digo, gente, que povo de fé, que fé extraordinária. Será que a nossa fé já está nesse nível, irmãos? A ponto de nós, mesmo dentro da cova, continuarmos crendo? Mesmo dentro da fornalha, em outras palavras, aconteça o que acontecer, firmes com o Senhor. Diga glória a Deus, gente. Essa fé, nós precisamos guerrear por ela, nós precisamos batalhar por essa fé. Aí ele vai explicar por que a gente tem que batalhar por essa fé no próximo versículo. Por quê? Porque no versículo 4, vamos dar uma lida no verso 4 agora. Tem que batalhar por essa fé. Por quê? Ele diz assim: porque se introduziram alguns que já antes estavam inscritos para este mesmo juízo, homens, como a igreja, ímpios, que convertem, que mudam, que transformam em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Eu não sei se você tem ideia da gravidade, da seriedade, da denúncia que o Espírito Santo está fazendo através de Judas nessa carta. A coisa é tão importante que o texto começa com uma mudança da parte do Espírito Santo, de tema, de assunto. E muda de um assunto tremendamente importante para outro, também muito importante, por conta de uma necessidade que o Espírito Santo vê. Uma necessidade que nós precisamos de batalhar por uma fé que os grandes tiveram, mas parece que nós não fazemos questão de ter. E ele explica o motivo da necessidade de nós guerrearmos para ter essa fé. Qual é o motivo? Ele diz: se introduziram alguns. Existem, eu vou começar com pessoas, mas não precisa ser necessariamente pessoas, mas foram introduzidas algumas coisas no nosso meio, e nós acabamos não percebendo isso, e isso está minando a sua fé.
A Bíblia chama isso, o texto chama isso, introduziram, eu gosto de uma versão que diz, se infiltraram alguns. Eu gosto do infiltraram, porque uma vez eu estava conversando com a Camila sobre esse texto, e a Camila, vocês conhecem a Camila, né, irmãos? A Camila é minha esposa. Deixa eu apresentar ela para vocês. Fica de pé, pessoal, te vê, Camila? Pessoal que está na igreja, né? A gente comentando essa palavra um tempo atrás, esse texto, e aí nós olhamos numa parede, e aí tinha na parede infiltração. Poxa, quem mexe com obra sabe muito bem o que dá uma infiltração. Infiltração é terrível, por quê? Porque você, se é infiltração, você pode pintar, não tem jeito. Você pinta, você vai mascarar, dependendo da intensidade da infiltração, pode ser que fique bonito durante um dia, 2, uma semana, mas se é infiltração, tão certo como vive o Senhor, daqui a pouquinho, a mancha aparece de novo. Por quê? Porque se é infiltração, mascarar não resolve. Você tem que quebrar. Você tem que descobrir a raiz do problema. E você tem que consertar. Você pode dizer amém? O texto está falando que pintura não resolve. O texto está dizendo que existe infiltração na fé de algumas pessoas. E aonde há infiltração, a gente tem que tomar cuidado, porque a estrutura, ela pode ser comprometida. A estrutura pode ser minada. E de que estrutura nós estamos falando? Da sua fé. Olha como é importante isso. Ele está dizendo, eu queria tratar com vocês sobre salvação, mas eu tenho percebido que a estrutura de alguns de vocês está sendo minada. Vocês precisam batalhar pela fé que os grandes santos de Deus tiveram no passado. Por quê? Porque tem infiltração na vida de vocês. Eu estou parafraseando para você entender o recado do Espírito Santo. Mas quem está entendendo, por favor, me ajuda, diga amém. Aqui, literalmente, ele fala de pessoas infiltradas. Eu vou começar primeiro falando de pessoas que Satanás infiltra na vida da gente para minar a nossa fé, mas depois eu quero que você entenda que isso não se aplica necessariamente apenas a pessoas, mas também a coisas, ok? Ok? Bom dia. Primeira coisa que a gente tem que perceber é que existem algumas alianças na vida do crente, algumas companhias na vida do crente, que não vale a pena ter, se você quiser manter a estrutura da sua fé sadia. É muito complicado quando a gente trata de pessoas e fala de gente, porque eu sempre prezo para poder atacar não a pessoa, a gente não tem que atacar pessoas, mas o comportamento. Então, eu não gosto muito quando pastores atacam pessoas, quando eles falam, né, fulano, cicrano, não, eu penso que a gente tem que atacar o comportamento por detrás. Afinal de contas, a Bíblia diz que a nossa batalha, a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue, a nossa batalha ela é espiritual. Mas nós precisamos reprovar, denunciar, apontar comportamentos que são errados. E são estes comportamentos, a convivência nossa, com determinados comportamentos que podem minar a sua fé. Porque isso funciona como uma infiltração na vida de quem crê. Vocês estão me acompanhando, gente? Como é que eu identifico isso? Se você vira a sua página, não sei se precisa virar, pula para o versículo de número 11. Depois é um capítulo só, você pode ler tudo, é tranquilo. Mas pula para o 11. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler o 11, o 12 e o 13, e aí depois eu volto no 11, tá? Só para a gente poder identificar a infiltração. Diz assim, 11, ai deles,
porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Corá. Minha versão traz Corá, algumas podem aparecer como Coré, é o mesmo personagem. 12. Estes são manchas em nossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco, olha aí, comendo com você, apacentando-se a si mesmo sem temor. São nuvens sem água. Uma frase forte. Para que presta uma nuvem? Para produzir chuva. E uma nuvem que nunca cai nada dela, não presta para nada. É uma caneta que não escreve, é um sal que não salga, que não tempera. Nuvens sem água, diz o texto. O que mais que diz o texto? Versículo 12 ainda. Levadas pelos ventos de uma para outra parte. Quer dizer, para onde soprar ele está indo. Não tem uma direção, orientação do Espírito. Levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, perdidas, sem luz, sem direção, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Gente, é muita coisa ruim num texto só. E do que o texto está falando? Está falando daqueles que foram infiltrados. Quem são eles? São pessoas sem propósito. São pessoas que não têm luz, não têm direção própria, e acabam do nosso lado a fim de minar a nossa fé. Como identificar uma infiltração na vida cristã? Se nós voltarmos para o versículo 11, nós temos 3 pistas fantásticas. A Bíblia é um livro tremendo. Vamos voltar no 11? O que diz o 11 mesmo? O 11 diz assim: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Que mais? Foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. E que mais? E pereceram na contradição de Corá, ou Coré. Aqui nós temos 3 personagens da Bíblia, e se um dia, na igreja, alguém te chamar de qualquer um deles, acredite, não é elogio. Porque são 3 personagens que foram infelizmente marcados de maneira negativa. Caim, Balaão, profeta, e Corá, o rebelde. Não sei se você conhece a história dos 3. Eu vou falar rapidinho sobre eles. Eu vou te dar só a referência por causa do nosso tempo, a gente não perder muito tempo. Você pode fazer a correria em casa, ler o texto. Mas é importantíssimo que você entenda, eu não quero que você fique preso à pessoa do personagem. Eu quero que você fique atento ao comportamento do personagem, ao espírito por detrás desse tipo de comportamento. E toda vez que na sua vida você identificar próximo de você um comportamento semelhante, você tem que se preparar, se proteger, entender, se lembrar da mensagem de hoje. Opa, infiltração à vista. Não posso deixar isso entrar no meu coração. Por quê? Porque se isso entrar, vai minar a sua fé. Pode abalar a sua estrutura. Infiltração é perigoso. Tem que quebrar e consertar. Não pode deixar. Quem está entendendo, diga amém. Primeiro personagem que ele cita é Caim. A história de Caim está em Gênesis no capítulo 4. Eu disse, não vou ler, vou contar, depois você lê lá. Eu penso que dos 3, o Caim talvez seja o mais conhecido dos 3. Caim faz parte da primeira família criada por Deus, filho de Adão e Eva. Adão e Eva têm Caim e Abel.
a princípio, depois nasce mais um, de nome Sete, e é importante frisar que a Bíblia diz que eles tiveram filhos e filhas, vários, que não foram nomeados. Mas os mais conhecidos, os dois primeiros, Caim e Abel, e depois vem um terceiro chamado Sete, quando se começa a adorar a Deus. Destes dois primeiros, a história ela é mais conhecida, por quê? Porque os dois acabam apresentando a Deus uma oferta ao Senhor. Vocês conhecem a história, amém ou não amém? Lá, Caim e Abel apresentam uma oferta ao Senhor. O Caim pega dos frutos da terra, o Abel dos primogênitos das ovelhas ali, das primícias que ele possui, e os dois apresentam ao Senhor. Eu penso que a diferença ali está nessa palavra primícia, primogênito, que significa afirmar que era a primeira coisa, a primeira parte. Eu já vi gente até pregando, dizendo, porque o Caim apresentou fruto da terra, Deus não gosta disso. Mas não tem nenhuma evidência na Bíblia de que Deus não goste disso. Eu penso que o problema não é esse, o problema não era Abel ser pastor de ovelhas e Caim ser lavrador da terra. Não há problema nenhum nisso, pelo menos na minha opinião, não vejo nenhum problema nisso. O problema é que um culto acabou trazendo um problema dentro daquela casa, grave, de inveja. Quando cada personagem da Bíblia, irmãos, eu não sei como é que vocês enxergam isso, mas cada personagem da Bíblia normalmente leva um rótulo na testa. Você quer ver uma coisa? Quando eu falo assim, Abraão, no que você pensa? Fé. Abraão foi o pai. Quando a gente fala Tomé, o que você pensa? Sou igual São Tomé, é elogio? Não, dificuldade de crer, incredulidade. Quando a gente fala assim, Judas, discípulo de Jesus, traíra, não é? Está na testa dele, traíra. Quando a gente fala Enoque, andou com Deus, está na testa dele. Elias, o homem que foi para o céu vivo, orou, caiu fogo do céu. Então cada personagem da Bíblia, em regra, tem um carimbo na testa. E quando a gente fala Caim, para mim o carimbo de Caim é inveja. Porque Abel apresenta a oferta dele, a oferta de Abel é aceita, Deus recebe, mas a oferta de Caim, Deus não recebe. O que Caim faz? Manifesta. Não, porque não dá, desse jeito não vai dar, como é que é? Mas por que o meu não, o dele sim? E ao invés de o Caim olhar para ele e dizer, o que eu tenho que mudar, né? Para que Deus receba o que eu estou fazendo. Porque se Deus não está recebendo o que eu estou fazendo, o problema não está no céu, e muito menos no irmão do meu lado, né, irmãos? Não está no irmão do meu lado. O problema está em mim. Só que o ser humano, muitas pessoas têm um problema muito grave, irmãos. Ao invés deles olharem para si e dizer, Deus, o que é que eu preciso mudar? O que eu tenho que fazer diferente? Por que o que eu faço não está sendo recebido pelo Senhor? Ao invés deles olharem para dentro de si, eles olham para o vizinho, eles olham para o que os outros estão fazendo. Isso, irmão, na obra, então, no ministério, é um problema gravíssimo. A comparação do serviço, a comparação dos dons, a comparação dos talentos, ao invés da gente olhar para dentro da gente e dizer assim, meu Deus, me mostra o que eu tenho que mudar, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer. Não, por que o outro está dando certo? Por que preferência dentro da obra? É porque tem uns queridinhos dentro da igreja. Ô Caim, esse espírito é velho. E ele precisa ser repreendido no nosso meio, porque se ele se aproximar de você e se infiltrar, a sua fé será minada, abalada. É Bíblia. E o texto é tão claro, porque quando Caim deixa isso entrar no coração dele, Deus vê. E Deus repreende o Caim. Deus chama o Caim para uma conversa. E Deus diz, Caim, depois você pode conferir em Gênesis 4. Caim, por que caiu o teu semblante? Por que descaiu a sua face? Por que você está irado? Porque a Bíblia diz que um coração alegre
deixa o rosto formoso. A moeda tem dois lados. E um coração irado. Bom, tem gente que você sabe que a pessoa não está bem só de olhar para ela, ainda mais quando a pessoa, ela já por temperamento próprio, ela já é extrovertida, ela já é uma pessoa alegre, e está quieta, está calado, está emburrado, está aí. Você olha e diz, poxa, tem alguma coisa errada. E Deus disse para Caim, o que foi? Se você fizer o bem, não será aceito. Eu vou aceitar. O que Deus está falando para Caim? Caim, só depende de você. Se você fizer o bem, eu vou aceitar, eu vou receber. Por que você está olhando bravo para o seu irmão? Como é que pode um culto estragar assim um ambiente na primeira família que Deus criou? Um culto, uma oferta ao Senhor. E um dia, vocês conhecem a história, o Caim acaba se levantando contra o próprio irmão Abel, e faz o que com Abel? Mata o irmão. Esse espírito de Caim, irmãos, eu creio que Caim morreu, porque tem gente que prega aí que Caim nem morreu, tá, irmão? Mas eu acredito que Caim morreu faz tempo, mas espírito não morre. Para mim, o espírito que agia em Caim, continua agindo na igreja de Cristo, se infiltrando. E é aquele espírito capaz de gerar no coração de um crente tristeza quando o irmão é aceito. Você sabe, irmãos, que tem gente que, quem tem uma bênção para contar, levanta a mão e diz assim, pastor, graças a Deus, eu estou aqui tem um mês na igreja, olha pastor, eu tenho 3 bênçãos para contar, ele vai contando, e aí tem um outro sentado assim, tem 10 anos que eu estou aqui, ele chegou ontem, já está contando bênção já. Esse é o espírito de Caim, incapaz de celebrar a oferta do irmão, o culto do irmão, a doação do irmão. Ele é invejoso. E o problema da inveja não é, irmãos, que eu fico inspirado no que você tem e eu quero batalhar para ter o que você tem. E até aí passa. O problema da inveja é que eu quero o que é seu. Eu não me contento apenas em batalhar para ter algo parecido. Não, tem que ser o seu. Eu quero é aquela casa, mas você não vende ela para mim? Mas eu queria a sua. Eu quero esse carro. Você não vende ele para mim? Não, tem que ser o seu. Essa camisa onde você comprou? Não quero ir lá comprar. Cara, eu queria essa sua aí. Você não me dá? Você não vende para mim? Eu queria essa sua. Esse é um espírito que a igreja de Cristo não pode aceitar dentro de nós. Mas isso é infiltração. Você pode dizer amém por isso? Eu me referi a pessoas, mas vamos entender que isso pode não está ligado necessariamente a uma companhia humana. Uma pessoa é assim, pastor, e eu tenho convivido, eu tenho percebido na vida de uma pessoa esse tipo de comportamento. Cuidado com esse tipo de amizade, é verdade, não dá para negar isso. Mas perceba que essa ação ela é espiritual. Ela pode surgir através de um sentimento querendo se infiltrar no seu coração. Ela pode surgir através de um pensamento querendo se infiltrar na sua mente. Quem está entendendo, diga amém. De maneira que se você não vigiar, por isso que o autor diz, cheio do Espírito Santo, Judas diz, batalha, guerreia, lute pela fé. Por quê? Porque tem infiltração à vista. Tem infiltração à vista. E se você não olhar, não examinar, se você não vigiar, daqui a pouco você está pensando, porque ele, não eu. Infiltrou. E isso é problema para a sua fé. Amém? Só que ele não fala só de Caim. A gente consegue identificar o infiltrado, a infiltração, de outras 2 formas. Ele também fala de um outro personagem aqui no 11, Foram pelo caminho de Caim, o que mais que ele diz? Foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Já ouviram falar de Balaão? Balaão já não é um personagem tão conhecido como Caim. Balaão foi um profeta do Antigo Testamento, a história dele está em Números 22. Também não vou ler, mas Balaão é aquele profeta que conversa com uma jumenta. A jumenta fala com ele, e para mim já é uma surpresa grande uma jumenta falar, mas eu fico mais surpreso ainda o Balaão responder. E o Balaão bate um papo com a jumenta, em Números 22.
Mas o ponto da história é o seguinte: um rei da época chamado Balaque faz uma oferta, uma proposta para o profeta Balaão, para o profeta Balaão jogar uma praga, uma maldição no povo de Deus, para que Balaque conseguisse vencer o povo de Deus. E o Balaão consulta Deus, Deus diz não, aí ele recua, aí depois o pessoal vai, faz a proposta novamente, aí a proposta é refeita, aí o Balaão se acredita, vai falar com Deus de novo, Deus vai, oh Deus, deixa Deus jogar uma praga ali no povo. E aí é um momento em que alguns não entendem o texto, Deus diz vai, mas é aquele vai, eu consigo ouvir o tom de voz, sabe, do Senhor, vai. E Deus diz, vai, e manda um anjo com a espada desembainhada, já no caminho, esperando o Balaão, porque o anjo ia matar o profeta. Que é óbvio. Ô irmão, nós podemos amaldiçoar o povo de Deus? Pô, pelo amor de Deus, não precisa nem orar. É claro que não, ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Fala amém? O anjo está com a espada desembainhada, vai matar o Balaão. A jumenta vê o anjo. Desvia do anjo algumas vezes, até que não tem jeito. A jumenta empaca, eu já vi jumenta empacar, irmão, não sai, você pode descer e bater, não sai, e é exatamente o que o Balaão faz, na altura do verso 27, ele desce da jumenta, ele espanca a jumenta, e aí a jumenta abre a boca e diz, você está batendo em mim por quê? E o Balaão responde, você não está andando, e a jumenta replica, mas eu já fiz isso alguma vez com você? Ele, não, a jumenta, você não está vendo o anjo aí na frente? Aí que Deus abre os olhos dele, ele vê o anjo. A jumenta viu, e diz que é jumenta, viu o anjo e o profeta não viu. Mas qual é o ponto? Qual é a ação do espírito de Balaão na infiltração? É o se vender. O seu preço é alto, foi pago pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Pode dizer amém? Não se venda. Não se venda por um pecado, não se venda por uma proposta. Ainda que Satanás aumente a proposta, não permita que pessoas, situações, coloquem um preço na sua testa. Você não está à venda. Você pode dizer amém? Você não está à venda. Você precisa ser firme nas suas convicções, principalmente com Deus. Cuidado com essa turma que aí, de uma maneira pejorativa aí fora, eles usam essa frase, eu vou usar com a sua permissão. Maria vai com as outras. O que isso significa? Está todo mundo fazendo, eu faço também. Não, você não é todo mundo, é assim que mamãe falava, né? E não é mesmo. Jesus te comprou. Esse espírito mina a sua fé. Agora está todo mundo indo para lá, vamos embora. Agora está todo mundo indo para cá, vamos embora. Caramba, você não tem personalidade, você não tem fé, você não tem um Espírito Santo. A Bíblia diz que quem é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Quem manda em você? Quem tem que guiar você e orientar você é o Espírito que habita dentro de você. E que nenhuma proposta desse planeta te faça recuar e minar a sua fé. Você pode dizer amém? Nenhuma proposta. Você não está à venda. Seu preço já foi pago. Amém ou não amém? Caim, Balaão, que se vendeu. E o último personagem para a gente orar, identificando esta infiltração, está no versículo 11 ainda, termina assim: e pereceram na contradição de Corá. Quem foi Corá? Algumas versões traz como Coré. Dos três, para mim, esse é o pior espírito. Ficou conhecido como o rebelde na Bíblia. A história dele está em Números, no capítulo 16, depois você pode conferir. Ele se levanta contra Moisés e consegue do lado dele mais 150 homens, famílias, que começam a questionar a autoridade de Moisés e a liderança de Moisés.
E eles começam com aquela conversa de, oi, mas por que Deus só fala com você? Por que você agora se colocou sobre nós? Nós somos tão de Deus quanto você. Que conversa que é essa? E ele monta uma rebelião contra a liderança de Moisés. Se você tem um trabalho, se você tem um serviço, se você está na frente de um grupo de pessoas, deixa eu te ensinar uma coisa. Rebelião, você trata cortando na raiz o problema. Não tem jeito, desculpa falar assim, irmão, o rebelde ele precisa ser tirado. Até que o empregado aqui na minha empresa, é complicado, ele fica minando, né, infiltrando, com umas conversas esquisitas, manda esse cara embora ontem. Não espiritualiza o que eu estou te falando. A Bíblia diz, lança fora aquele que é contencioso, e você terá paz. Isso que eu estou te falando, é claro que a nossa luta não é contra as pessoas, mas nós precisamos preservar ambientes. E comportamento de rebeldia, nem Deus aceitou no céu. Eu estou falando de Deus. Deus, o quê? Rebelde, Lúcifer, para fora. Dos três é o pior. Ele levanta os 150 e o Moisés diz, por que vocês estão assim? Ele briga, ele afronta, ele é descarado, ele não respeita. Eu não estou falando de alguém que não concorda com uma ideia, porque todos nós somos diferentes, e eu penso que as diferenças são até bem-vindas a determinado ponto, até determinado ponto, você pode dizer amém por isso? Até a gente cresce, é bom você ter pessoas que pensem diferente, para que uma equipe possa crescer, para que uma igreja possa desenvolver, senão é todo mundo robozinho também, isso não vale nada, irmão. Se você ficar cercado por bajulador, você não cresce nunca. Você tem que ter pessoas do seu lado também que digam, não gostei, está errado. Sinceridade é uma coisa, mas eu estou falando de outra. Rebeldia é outra. É você estar com uma pessoa que e abraça, e assim, e pelas costas é Judas, é traíra, está minando o seu negócio, está minando o projeto, está minando, é infiltração. Tem que quebrar, tem que consertar, não tem jeito. Amém? Ele arruma 150, Moisés, ele afronta o Moisés de cara, o Moisés diz, tudo bem, estou resumindo bem por causa do tempo, mas você pode checar isso na Bíblia. Deixa eu te falar uma coisa, ô Coré, Moisés fala para ele, vamos fazer o seguinte, vocês vão preparar o incensário de vocês, nós vamos oferecer incenso, a gente vai preparar o nosso, e nós vamos nos colocar diante do Senhor, e vamos fazer o seguinte, se vocês morrerem, a partir do verso de número 28, de Números 16, ele diz isso, se vocês e eu morrerem como morrem qualquer pessoa, Deus não me enviou. Olha que nível que o negócio chegou. O que o Moisés está dizendo para eles é assim, se vocês morrerem de morte natural, causa natural, Deus não me enviou, eu não sou de Deus. Agora, se a terra abrir e engolir vocês, vocês vão saber que eu sou de Deus. Rapaz, você quer saber o que aconteceu? Precisa contar? A terra abriu, irmão, e engoliu o Coré e a turminha do Coré, que tentou sair correndo com o incensário, o fogo de Deus ainda desceu e consumiu a turma. Porque o rebelde lembra a Deus, Satanás. E a rebelião e a desobediência, 1 Samuel diz, é como um pecado de feitiçaria. Então, quando você pensa num feiticeiro, num macumbeiro, numa galinha preta, numa farofa na encruzilhada, não dá a você desgosto? Você diz, puxa, está amarrado, pastor. O rebelde deveria dar também. Porque o pecado está de mãos dadas. O comportamento é esse, essa ação é maligna. E Deus detesta esse comportamento. Então, o que o Espírito Santo está nos ensinando nessa manhã? Vamos voltar em Judas no capítulo 1, verso 3. O que diz o verso 3? Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência, cuidado, cautela, atenção, acerca da comum salvação, eu tive por necessidade, foi preciso, escrever-vos e exortar-vos,
a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Por que que nós precisamos lutar por essa fé? Porque se introduziram alguns, verso 4. Cuidado, pode ser algumas pessoas, pode ser alguns sentimentos, pode ser algumas ideias, podem ser algumas sugestões, podem ser alguns pensamentos, tudo é infiltração. Alguns que antes estavam escritos para este mesmo juízo, são homens ímpios, eles mudam, eles convertem em dissolução a graça de Deus, eles negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Como é que eu identifico eles? Verso 11, pula para o 11, ai deles, entraram pelo caminho de Caim, cuidado com o espírito da inveja, celebre a vitória do seu irmão, a Bíblia diz, alegre-se com quem está alegre, venceu, chore com aquele que chora, não inverta esse versículo, alguém está se dando bem e você está chorando, de tristeza, porque é ele e não você, isso não é cristianismo. Cuidado com o espírito de Caim. Que mais? Que o texto diz no 11, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, não se venda, tenha as suas convicções, seja guiado pelo Espírito Santo, você não é todo mundo, você não tem que ser como todo mundo, você não tem que fazer o que todo mundo manda você fazer, você tem Deus dentro de você. E finalmente, pereceram na contradição de Corá, não pereça na rebelião. Cuidado com o espírito da crítica, cuidado com esse tipo de ação infiltrada na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, porque esse tipo de infiltração mina a sua fé. Infiltração pode derrubar um prédio, se não for resolvida. E Deus não quer te ver caindo, Deus quer te ver de pé. Amém? Quem recebe essa palavra, diga amém. Vamos aplaudir Jesus por ela, que Ele merece. Vamos ficar de pé, gente, vamos orar. Vamos orar que o meu tempo deu. Deixa eu fazer uma oração por vocês aqui agora. Vamos pedir a Deus que nos ajude no que diz respeito a essa questão de infiltração. Coloca a mão no seu coração. Meu Deus, nós estamos na tua casa, é manhã de domingo. Obrigado por nos apontar, ó Espírito Santo, áreas da nossa vida em que nós precisamos vigiar, nós precisamos mudar, nós precisamos caminhar, nós precisamos agir, em nome de Jesus. Comece a falar com Deus, separe esse tempinho para adorá-lo, separe esse tempinho para dizer a Ele, Espírito Santo, obrigado. Espírito Santo, obrigado por me avisar, por me alertar. Obrigado, Deus. Obrigado, meu Deus, por apontar a direção, dizendo nós precisamos batalhar pela fé. É uma batalha, queridos. É uma guerra, é uma guerra. Não é um parque de diversão a vida com Deus, não, é guerra, é batalha. E se você quiser ter a fé que os grandes santos de Deus tiveram no passado, e se você quiser manter essa fé, você vai ter que batalhar por ela, não cai do céu, porque Satanás vai tentar minar, infiltrar, vai tentar minar a sua fé com infiltração, vai tentar derrubar o prédio, vai tentar te derrubar, vai tentar te desanimar, vai tentar te frustrar, vai tentar te fazer recuar. Mas em nome de Jesus, eu repreendo toda a ação de espíritos do inferno nesse lugar. Eu repreendo toda a ação de infiltração na vida destas pessoas, daqueles que estão em casa. Eu repreendo toda a obra do diabo. E digo em nome de Jesus de Nazaré, cai por terra, desapareça. Vai embora, largue essa vida em nome de Jesus. Pai, abra os olhos dele, abra os olhos dela, mostra o que fazer, afinal de contas, nós somos guiados pelo teu Espírito, em nome de Jesus.
Levante a mão a Ele e diga: Senhor Jesus, ajuda-me, Senhor. Mostra-me, Deus, o que fazer e como fazer, como agir para me manter na fé todos os dias da minha vida. É a minha oração, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Você pode aplaudir o Senhor, que Ele merece. Oh, glória, glória a Deus. Pode sentar um minutinho, queridos. Ah, Deus, que bom. Pegue na sua mão sua ajuda. Enquanto a gente transmite aqui ainda, os obreiros podem passar os envelopes de dízimo e de oferta, e aqueles que estão em casa, eles também podem ajudar, se mantendo fiéis ao Senhor nos dízimos e nas ofertas, de pelo menos duas formas. Se você é membro aqui da igreja, você pode passar por aqui pessoalmente e deixar a sua contribuição, é a primeira maneira. A segunda forma de continuar nos ajudando é online, fazendo a sua transferência, o seu depósito e mandando para a gente o comprovante. As contas, elas estão aqui no telão e também vão ficar fixadas nos comentários aí embaixo, né, do vídeo. Estas são as contas. Eu só peço que depois de feito o depósito, depois de efetuada a transferência, você nos envie, por favor, para o nosso controle, o comprovante. E aí você pode mandar para esse WhatsApp, que é o 65, é o DDD aqui, de Cuiabá, no Mato Grosso, 65. E o WhatsApp é o 99255 2568. 99255 2568 é o nosso WhatsApp para você enviar também aí o comprovante. A gente tem aqui o nosso controle. Gente, vamos fazer uma oração para quem está nos acompanhando em casa. Quem está sentado aqui na igreja, só levanta a mão assim, por favor. Vamos abençoar o pessoal. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos aqueles que estão nos acompanhando nessa transmissão online, declarando bênção, declarando livramento de toda infiltração, declarando fé, meu Pai, coragem, ousadia para batalhar pela fé e conquistar e manter esta fé, que é batalha para ter, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Aqui vamos aplaudir o nosso Deus. Deus abençoe o pessoal de casa, em nome de Jesus.